Olá, queridos seguidores do YouTube, com muita alegria estou aqui hoje começando mais um podcast para trazer um assunto super importante para vocês. E hoje, com muita alegria, eu estou aqui com Matheus Torres, que por acaso é meu filho, meu filho primeiro, uma bênção. E ele vai estar falando conosco hoje sobre mídias sociais, os perigos, os envolvimentos, o que os pais têm que fazer. Se apresenta aí, Matheus. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde ou boa noite aí para o horário que você estiver vendo, mas feliz de estar aqui. Obrigado. Tem dificuldade de falar pastora, chamar mãe também. Pelo convite. Eu sou diácono da igreja, mas eu trabalho com juventude para lá de 10 anos já, liderando juventude em algumas igrejas e também onde eu trabalhei na área de tecnologia, minha vida toda praticamente. Então, assim, estou inserido nesse tema e a ideia é a gente também trazer algumas informações que eu percebo para o cerne da igreja, para o centro da igreja, algumas informações que a igreja não está ciente que estão acontecendo nesse ambiente online aí, porque a coisa muda muito rápido, né? Então, a ideia é a gente trocar uma ideia sobre isso. Obrigado aí por me receber. Trabalhar com jovem nesse tempo, né? Tem muito aquela coisa, às vezes, do saudosismo, que esse tempo é mais difícil do que o meu tempo. Por exemplo, você é da geração Y. Não, você é da geração Alfa, Z, Y. Você é da geração Y. Nasceu no final, quase início dos anos 90, né? Que era uma geração que ainda não estava totalmente imerso na tecnologia, né? Sim. A gente ainda tinha aquela parte mais dialógica, né? Uhum. Então, analógica, né? Então, a tecnologia, quem nasceu aí de 2010 para cá, já nasceu totalmente imerso na tecnologia, né? Que é a chamada geração Y. Você acha que ao lidar com os jovens é mais difícil nesse tempo do que lá, quando você iniciou, quando você estava mais novo? É por alguns fatores, assim. O jovem hoje, ele tem um índice de atenção, uma janela de atenção mais curta. Então, ele vai te dar menos tempo de atenção para você convencer ele do que você está falando faz sentido. Fora isso, ele já valoriza naturalmente no dia a dia dele relações menos pessoais, mais digitais. Então, você tem que gastar mais tempo para poder ter a confiança dele. Ao mesmo tempo, você tem que estar inserido nesse ambiente dele para entender o que ele está vendo e tal. Então, exige um pouco mais de conexão mesmo do próprio líder, da própria liderança com esse tipo de ambiente. Mas eu acho que o principal, assim, ele exige muito do líder dele, tem que ter um nível de qualidade e de, assim, principalmente, de inserção na realidade dele maior. Porque hoje o jovem que está te ouvindo, na igreja, em qualquer lugar que seja, ele vai te dar alguns minutos ali de atenção. Ele pode, de imediato, se ele não concordar, ou se ele não gostar da tua linguagem, se ele não gostar do que você está falando e tal, ele pode pegar o celular, abrir e desligar de você, que acontece bastante. Mas ele vai te colocar, assim, hoje, por exemplo, se eu ouvia antigamente o meu líder de jovem, a minha comparação imediata era com os pastores da minha igreja. O cara que me liderou quando era jovem, eu olhava para ele como líder e eu comparava o que ele falava com os outros pastores ali da igreja. E algumas outras coisas, eu ia num congresso, em algum lugar e tal. Tinha presença online, eu já usava internet, mas não era igual é hoje. Hoje ele pega o que você está falando e ele compara com um pastor líder jovem de uma outra igreja, de uma outra religião, de um líder de outro lugar, de um influenciador digital. Então hoje o líder jovem ele tem que entender que ele é comparável e ele é medido por, assim, qualquer outro cara no mundo inteiro. Hoje você não é comparado, o que você está falando não é comparado só com o pastor da sua igreja. Sim. É comparado com o influenciador digital, com um cara que tem milhões de seguidores e tal. Então é muito fácil se você não estiver preparado, o seu erro fica muito claro, fica muito torto assim no ouvido das pessoas que estão te ouvindo. E segundo, se você não tiver uma linguagem que se adapte, que não seja boa o suficiente, ele vai ter oferta de muita coisa para ver, entendeu? Então tem que ter um nível de conexão ali com o jovem, que hoje é mais difícil. Eu diria que sim, eu acho que é mais difícil. Agora, uma opinião minha, da Márcia. Tranquilo. Porque eu criei vocês nos anos
90. Vocês foram adolescente ali nos anos 90, início, né, 90, de 2000, jovem. Eu vejo hoje essa geração, apesar de toda essa interação tecnológica, de toda a capacidade intelectual que eles têm para isso, eu vejo uma geração muito fraca emocionalmente. Sim. Porque eu fico vendo, entende? Claro que vocês foram criados numa família estruturada. Eu desconto, eu faço todo esse desconto aí. É bem diferente o jovem que é criado numa família estruturada de uma família disfuncional. Mas mesmo assim, eu vejo que os jovens da atualidade, eles são fracos emocionalmente. Eu estava vendo isso hoje, inclusive, estava na internet vendo alguma coisa, vendo um vídeo e tal, e estava falando disso, né? O índice hoje de jovens entre 19 e 24 anos que se sentem só, que dizem que sentem solidão, está acima de 78%, então é muito alto. É muito alto. Então, eu acho que já era, né? Esse sentimento muito melancólico, muita melancolia. Sim, né? sim. Já era, e a pandemia eu acho que agravou, assim, drasticamente. Isso vai piorar nos próximos anos, eu acho que vai ter um reflexo muito grande. Então eu concordo, assim, emocionalmente hoje, ao mesmo tempo que uma geração, isso que eu acho que uma coisa contradiz a outra, né? Meio que um paradoxo. Ao mesmo tempo que uma geração que é muito imediatista, né? Que as coisas muito rápido, não tem estrutura emocional para tal. Não tem. Então, não aí tem. se frustra, aí vira uma bola de neve, aí entra no estágio de letargia e tal, e aí, cara, aí e não dá nem para falar aqui, porque nós estamos aqui para falar das mídias, mas essa é para um outro podcast, porque é super importante os pais perceberem como que esse contexto em que os filhos estão inseridos, eles mudam a forma de interação, mas muda também a parte neurológica e psicológica. Sim. Então, isso afeta demais. Mas o que nós queremos frisar hoje para vocês é o perigo das mídias sociais. Então, eu queria começar perguntando, Matheus, uma pergunta parece clichê, mas tecnologia é do diabo? Não, graças a Deus não. Se a gente pegar... É simples, você entende que quem criou o homem foi Deus. Então, Deus deu a capacidade ao homem para poder desenvolver diversos tipos de atividade no mundo enquanto ele viver aqui. Então, da mesma forma que o homem está aqui para adorar a Deus, ele está aqui para trabalhar, para desenvolver uma função, para criar uma família e tal, para influenciar a sociedade. Então, as redes sociais, as mídias sociais, a tecnologia como um todo, elas são bênção para muita gente. A gente pega... A igreja hoje se beneficia muito disso. A gente veio de um período agora de 2 anos que, se não existia tecnologia, como que seria, né? A pandemia sem a tecnologia para as igrejas continuar. Eu mesmo, a minha igreja, o culto foi remoto. Eu fiquei 6, 7 meses dando aula de escola dominical via Zoom. Então, assim, isso tudo exemplos que a tecnologia é bênção, a gente tem N. É claro que o potencial que ela tem de ser maldição na vida de muita gente também está ali. Mas, assim, até o versículo de Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, fala assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quem infere o bênção ou maldição para o uso da tecnologia é o próprio homem, entendeu? Sim. Então, ele vai usar para bem e vai usar para mal. Naturalmente, de maneira inata, ela é má. Não é. Isso é uma falácia, é um exagero, entendeu? Como... a senhora sabe, a gente tem família do interior e tal. No interior, muitos anos, televisão era coisa do diabo só porque sim, entendeu? Então, essa falta de informação hoje não existe. Então, não é do diabo, a gente tem que entender que ela está ali para abençoar um monte de gente. É só você dar lugar para isso, né? Fazer conforme ela possa abençoar alguém. Mas, naturalmente, não é. Não. Graças a Deus. Não. Fala pra gente, então, por exemplo, o que é um algoritmo, que eu acho que muitos pais da minha geração não sabem. Isso é importante, né? A gente tem que entender que, assim, a gente está num ambiente online que ele cresceu, assim, drasticamente nos últimos anos. Então, assim, o uso de mídia social, os dados desse ano, eles cresceram, assim, assustadoramente. A gente já tem hoje mais de 4,7 bilhão de pessoas online. Do tamanho do mundo que a gente tem, né? Gente pra caramba. E o crescimento dos últimos 90 dias é sempre de 2, 3, 4%. Então, assim, muita gente... 2, 3, 4% da população global. Então, assim, é muita gente que está entrando sempre. Sim. Então, assim, o algoritmo, vou traduzir de forma simples. Nada mais é que uma receita de bolo. Então, assim, é uma equação aplicada ali a um código computacional. Você coloca dados ali e você espera que tenha um resultado. Então, como é que funciona para a gente falar trazendo para a mídia social? Sim. Você tem um raciocínio por trás daquilo que você está usando. Aquele raciocínio vai te dar instruções
para você poder usar aquele aplicativo, aquela plataforma, certo? Então, ele vai te dar uma receita, o que você tem que fazer ali dentro. Dado que você faça aquilo, ele vai te dar um resultado. Aí aquele resultado dentro da própria plataforma vai ter objetivos ali que a plataforma quer alcançar. Certo. Que ela quer conhecer o usuário, né? Então, naturalmente, aquela receita ali vai ter um resultado. Então, é uma receita de bolo que ela vai sempre ter um resultado. Aí isso é uma coisa que é bom entender desde o início. Ela sempre vai ter um resultado que é em prol do dono da plataforma. Certo. Então, assim, é uma coisa que é muito fácil assim, a gente deixar claro aqui agora para as pessoas não acharem que estão sendo enganadas. Ninguém recebe conteúdo sem querer em qualquer rede social. Ah, poxa, entrei aqui na rede social tal sem querer, apareceu uma coisa para mim. É pouco provável. O que a rede social vai fazer assim, ela pode testar limiares ali do que você gosta ou não de ver. Tipo, eu acho legal ver um vídeo de uma pessoa dançando. Beleza. Você vai ver o vídeo dela dançando. A partir daí, ela pode sugerir uma pessoa dançando com uma roupa mais provocativa, sem roupa, com menos roupa, beleza. Mas ela parte do ponto que você em algum momento viu alguma coisa que achou legal, aí cabe a você também interagir com o algoritmo e falar, não, isso aqui eu não quero ver, isso aqui eu não gosto, isso aqui tira da minha tela. Mas o algoritmo nada mais é que isso, é uma série de instruções que estão ali naquela plataforma que você está usando, que elas têm um objetivo por trás. É uma receita que ela está pronta ali. Você que vai fazer o bolo ali de acordo com as instruções que ele te der. Por isso que todos nós já concordamos diversas vezes com termos e condições de site, de software. E ninguém lê. Ninguém lê. Então, assim, hoje a gente... a plataforma tal censurou fulano, tirou ciclano. Cara, a gente pode ficar chateado? Pode, mas assim, está nos termos e condições. Sim. Então, assim, a gente está suscetível, a gente está usando uma plataforma de terceiros, de empresas privadas, né? Então a gente está sujeito a isso. O algoritmo nada mais é que essa receita de bolo por trás disso tudo, que você, na verdade, é o ingrediente. É isso, tem. Então, resumindo de forma bem prática, né? Seria isso. E qual seria a agenda das redes sociais hoje, das mídias sociais hoje? Tem um texto que eu separei aqui, que é de Eclesiastes 1:4, que ele fala assim, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, assim, a gente tem que entender que hoje o ritmo que as coisas estão, elas não vão desacelerar. Então, o que isso quer dizer? Tem uma analogia de mídia social, de tecnologia, que é interessante. Se você pegar um cara da década de 60, o cara nasceu em 1961, 2, e você joga ele para 1980... 64. Se eu pegasse a senhora, assim que a senhora nasceu, jogasse 20 anos para frente, na década de 80, você ia conseguir viver naturalmente. Você ia tomar o choque de estar 20 anos para frente, mas a sociedade em si não ia ser tão diferente para você. Certo. Se você tivesse o mesmo recorte com a pessoa de 1980 e jogasse nos anos 2000, ela já ia ter muito mais dificuldade. Certo. Porque ali a tecnologia já estava acelerando ao passo que você necessita de ferramentas ou necessita de tecnologia para viver, que é hoje a nossa realidade. É muito pouco provável você sair de casa sem seu celular. Às vezes esquece a chave, mas não esquece o celular. Então, por quê? A gente está num ambiente hoje que é naturalmente digital e conectado. Então, essa realidade hoje que a gente vive, ela é toda pautada por essa velocidade muito acelerada, E aí tem alguns desafios que a gente tem que entender, porque a rede social ela tem benefícios, mas tem malefícios, né? E aí hoje o que acontece? Que eu acho que é bom entender, quem está ouvindo entender, as igrejas entenderem, então. Não adianta a gente achar que eu vou ver um mundo que a tecnologia, a rede social que eu estou, ela é convertida. O que eu quero dizer com isso? Por trás de qualquer mídia social hoje, por trás de qualquer uma, o que vai reger, o que vai direcionar o que está acontecendo é o valor monetário por trás disso tudo. Então, a agenda por trás é sempre financeira, é sempre voltada para o interesse de quem está fazendo para poder monetizar aquela plataforma. Ah, Matheus, então quer dizer que hoje quem banca a rede social é o governo A, governo B, governo C? Não é. É o que está dando dinheiro no momento. Sim. Se daqui a alguns 20 anos a corrente política mudar drasticamente no mundo e o lado de lá estiver pagando mais, tudo que você vai ver ali dentro vai impulsionar o que é o lado que está pagando mais. Isso é muito claro. Tem um recorte até que eu fiz, é uma foto, é um perfil do Twitter que ele é um perfil muito bom, inclusive, de seguir, que ele só denuncia esse tipo de coisa. Que ele pegou, por exemplo, um recorte, para a gente ver muito claro o que é agenda, né? O que é uma agenda impulsionada. Sim. Ele pegou o mês do orgulho LGBT, e aí ele pegou o perfil de marcas multinacionais. Renault, Peugeot,
Intel, Dell, só marca grande, e pegou o perfil americano dessas marcas. E aí tirou um print da bio do perfil. Aí todos eles colocaram um logo com a bandeira LGBT, com as causas, mudaram ali o perfil, então todos eles colocaram, né? Sim. Aí ele pegou as mesmas empresas, só com o perfil direcionado para o Oriente Médio. Que é outro público que consome, certo? Sim. Não tinha nada disso. Mesmo período do ano, recorte no mesmo período do ano. O mês do orgulho gay de um lado, o mês do orgulho gay do outro. Idêntico. Do lado de cá, preto e branco, marca do mesmo jeito, nada alterado, é isso mesmo. Somos dessa forma. Por quê? Cara, não adianta querer falar que é porque lá é o pessoal que tá lá, 100% deles oprime e 100% deles são homofóbicos, transformam. Não é isso. É porque o dinheiro que tá lá, se eu comunicar essa mensagem, eu não vou receber. Pronto, acabou. E tanto que as empresas do lado de cá, poxa, tem a causa por trás? Pode ter, beleza. Mas você está representando um percentual pequeno da população, só que esse percentual é muito capitalizado. Então você está querendo fazer dinheiro. Porque se você pegar um dado de uma família tradicional, a família tradicional vai gastar dinheiro com filhos, vai gastar dinheiro com um monte de coisa, que uma família desse espectro da sociedade não vai gastar. Então vai ter um poder aquisitivo mais alto. Tem diversos estudos que provam isso, sabe? Então essa marca, ela quer vender para esse cara. Sim. Da mesma forma que ela quer vender no orgulho, no mês da mulher, no mês do homem, no dia das mães. Tudo é mercadológico. Tudo é mercadológico. Então o que rege essa agenda por trás, em primeiro lugar, é o dinheiro. Certo. Em primeiro lugar é o dinheiro. Não adianta. E aí, como a gente sabe que o dinheiro traz um monte de outras coisas, traz poder e traz um monte de outras coisas, por trás disso, qual é o grande problema? É esse mundanismo que está assim, tá diretamente associado a essa realidade do online. Então, hoje, a gente sabe que a gente vive numa sociedade que ela está cada vez mais se afastando dos valores assim que a gente defende na igreja. Então, isso é muito natural. E a gente sabe que para o grande esquema das coisas, para a volta de Jesus, para o plano que Deus tem para a humanidade, isso vai acontecer, o amor vai se esfriar, as famílias vão se desfazer, vai se desvalorizar a vida. Isso tudo é parte do que a gente conhece como o conjunto de fatores para que isso aconteça. Né? Então, Sim. naturalmente isso vai acontecer. O que a igreja tem que entender, assim, por trás daquilo que pode ser bênção, tem muita coisa que pode ser maldição. Então, a agenda por trás hoje das mídias sociais, ela, em primeiro lugar, ela quer despersonalizar a pessoa. Porque é muito mais fácil a pessoa ser um índice para ela do que ela ser um indivíduo. O indivíduo que se conhece, que é confiante nas suas ideias, ela tem uma opinião própria, ela não vai necessariamente concordar com a maioria, ela vai ter um pensamento crítico. É muito mais fácil você despersonalizar a pessoa e trazer a pessoa só como um dado. Sim. É mulher faixa etária tal. Que aí você vai vender com mais facilidade e você vai fazer ela, né, manobrar ali dentro daquilo que você quer falar de forma menos combativa, né? Então hoje, assim, a mídia social, ela quer em primeiro lugar fazer isso, ela quer desumanizar. Por quê? Por padrão, o que a mídia social tem de diferente? Por que a mídia social ela cresceu drasticamente no mundo? Porque ela tem o conceito de mídia social, ele é horizontal. Você não tem hierarquia na mídia social. Ao mesmo tempo que você tem tem você, tem a pessoa o vizinho, você tem o presidente do país, você tem o dono da empresa, você tem um bilionário, você tem assim, o papa, né? O pastor, todo mundo tá lá dentro. Então, essa horizontalidade, esse nivelamento horizontal da mídia social, tá ali por design. A mídia social surgiu dessa forma. E foi isso que fez ela popularizar. Porque qualquer uma pessoa hoje, literalmente, está vendo a gente aqui, tá com o celular na mão, que tem WhatsApp, Facebook e tal, e tá ali inserido nesse contexto. Então, isso faz com que seja muito fácil você aderir. Ao mesmo tempo, é muito fácil você ter uma massa ali de gente que não necessariamente checa. E isso, obviamente, aí vamos falar mais pra frente de como isso pode viciar, como isso pode... E aí, isso tudo traz a pessoa para dentro de um ambiente que ela tá ali fechada, que ela não entende a quantidade de coisa que está sendo vendida para ela ali numa agenda oculta. Por que oculta? Você não vai ver o algoritmo, os algoritmos trabalham dessa forma, trabalham de forma geográfica e de interação, né? Quanto mais você interage, mais ele te entrega aquele conteúdo, né? Sim. Então, naturalmente, uma pessoa que vai ter um uso X... Eu pego meu irmão, por exemplo. Meu irmão é uma pessoa que posta uma coisa no Instagram a cada 6 meses, um ano, né? Ele tem rede social só para ver o dos outros, porque ele mesmo não interage. Então, assim, ele é um cara que com certeza ele vai ver muito menos coisa do que eu, de variedade, vamos dizer assim. Então, isso faz com que as pessoas, assim, elas vivam nas suas próprias bolhas se elas centralizarem o consumo dela naquela rede social, naquele único tipo de algoritmo. Então, isso é muito natural. Então, por trás disso tudo, você começa a realmente criar essas ilhas assim, de conhecimento
e você começa a despersonalizar as pessoas, separar as pessoas, agrupar elas de forma a você entregar aquele conteúdo ali. E é isso é... Por que isso é muito maléfico? Isso acontece dentro da casa da pessoa, entendeu? Sim. Acontece entre o pai e o filho. Sim. Entre os irmãos, entendeu? Então, esse que é o desafio. Você voltar atrás é uma coisa que, assim, não adianta a gente querer brigar com isso. Não volta. Não adianta, não volta atrás. Tipo, não desacelera mais. Agora, a tecnologia só acelera mais, não desacelera. Sim. Porque é aquela questão toda do benefício e do risco. Tem um risco envolvido no quanto que a gente está online hoje? Tem. Mas o benefício que tem também é impossível você tirar da sociedade hoje. Sim. Você chegar para a sociedade e falar, não, tudo que vocês estão vivendo aí de benefício de... Cara, eu não estou falando só de rede social não, tá? Pega a tecnologia aplicada ao dia a dia. O Waze no seu carro, o Pix no seu banco, sabe? Pega isso tudo. Não, vamos tirando agora devagar pra gente voltar pra uma realidade mais analógica. Consegue. Você não consegue mais, porque você deu muito benefício, entendeu? É. Então isso tudo é parte da realidade que a gente tá. Então o que vocês... Eu acho que é bom entender quem tá vendo e tal. Essa agenda que tá por trás, ela quer monetizar com você de alguma forma. Ela quer te usar como índice para poder fazer alguma coisa para monetizar contigo. Aí, é claro, o que tá pagando mais? Aí tem toda a questão progressista de agenda, que a gente vai falar mais. Mas assim, o que por trás disso tudo é assim, você deixar de ser você, indivíduo, com seus valores, e você virar um dado que se molde àqueles valores que estão ali nos termos e condições, aquela agenda que está rodando ali dentro daquela rede social. E aí a gente vai entender que tem muita coisa ali por trás que está diametralmente contra a palavra de Deus, os valores cristãos. E aí que você vê esses youtubers que não tem praticamente nada, só tem coisa ruim para passar e com milhões de seguidores. Uma coisa que é engraçado, né? Você fala assim, pô, o trabalho do cara é ser influenciador digital. Então, dependendo do que for, o trabalho dele é realmente assim, é não fazer nada. Sim. E viver a vida dele. Sim. E aí aquilo ali basta para um monte de gente, entendeu? É. Então, essa aí tem a hiperexposição a esse tipo de coisa. Então, você tá gerando jovens assim, que aí volta para a introdução que você falou lá do início do jovem hoje ser mais difícil de lidar e tal. Você gera, nesse público mais novo, você gera tanto frustração primeiro porque ele olha para uma coisa que ele já toma como inatingível, e você dessensibiliza as pessoas também. Sim. Você coloca níveis ali de dinheiro, de felicidade à mostra, né, aparente, né? Você coloca coisas que são inatingíveis, então isso tudo vai tornando assim, aquele ambiente ali muito nocivo, que gera inveja, gera frustração, gera tristeza. Sim. E por aí vai. Matheus, poxa, mas isso pode mover uma pessoa a fazer melhor. Cara, depende muito do influenciador que ela tá vendo. Depende. Porque tem um cara que ele vai falar, poxa, eu consegui isso trabalhando. Tem um cara que vai falar, olha, eu tenho isso, você não tem. É isso aí. Então assim, beleza. Gera uma disparidade gigante, muito né? grande. Então, esse narcisismo, ele tá muito dentro das redes sociais. Então, assim, isso tudo traz muitos malefícios. Porque o narcisismo não é só você ver outra pessoa se mostrando para você. A rede social vai começar a entregar o que você faz se você também for narcisista, entende? Tipo, se você fizer um conteúdo... eu gosto de analisar a tecnologia, eu gosto de... Beleza, você vai ter um nicho ali de gente. Mas eu gosto de me mostrar. Eu gosto de mostrar o meu corpo, eu gosto de me mostrar. Sim. Aí, beleza. Tem estudos até, inclusive, tem artigos falando que hoje as redes sociais eles entregam mais se você tiver com menos roupa, se você estiver mais exposto. Isso tudo, assim, é dado técnico, sabe? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, que aí entra também o cuidado dos pais e por aí vai. É um tema que a gente pode abordar. Eu tenho alguns autores que eu leio que ele fala que nós estamos vivendo numa sociedade narcísica. Por quê? Porque o narcisismo, na verdade, o narcisismo psicológico, que é na formação da personalidade, a pessoa tem um ego frágil. O narcisista, ele manipula. Ele manipula quem convive com ele. Mas, na verdade, que parece ser uma expressão de força, mas não é. Ele precisa colar em alguém. Então, isso fala de um ego desestruturado. Sim. E o ego desestruturado vem lá da infância. Então, essa coisa toda que você já explicou forma esse tipo de personalidade. Entende? Porque você é mais um número, você não é sujeito, você não está interagindo ali, brigando com seu irmão por alguma coisa, nas brincadeiras normais. Você está isolado dentro de algo que está te formatando de alguma forma. Então, isso é muito sério. Tem até uma expressão que a galera mais nova usa agora, que é você ser red pill e blue pill, né? Baseado lá no Matrix, né? Do filme. Que é justamente o cara que está inserido nesse contexto, ele ainda não foi red-pilado, ele não saiu dessa realidade. Cara, e hoje isso acontece muito. Quanto mais novo e mais ele está dentro dessa realidade, mais ele entra numa forminha, num molde,
que, cara, é muito difícil de tirar. E aí, assim, hoje já tem estudos inclusive, desincentivando Sim. as escolas que usaram tela, por exemplo. Porque no início, quando a tecnologia começou a avançar dentro do ramo educacional, as escolas começaram a se modernizar, tá? Isso tudo é muito bom. Pô, você tem canais no YouTube, cara, que você tem uma formação ali, que são coisas assim muito bem feitas e tal, legal. Mas assim, vamos trazer as telas para dentro do contexto da aula do menino. Sim. Só que, cara, a criança, o adolescente para adolescente, ela já tá saindo de casa com o celular. Sim. Aí quando ela chega na escola, ela volta para uma tela. Ela chega, tem a tela ali também. Ela tá na tela, tendo aula na tela, no computador e tal. E já tem estudos agora, tem até um estudo francês, é o principal, que lá eles querem voltar atrás. Eles querem tirar as telas. Porque está prejudicando a habilidade motora fina. Por exemplo, a criança tem dificuldade de escrever cursivo, tem dificuldade de pegar o instrumento, tem dificuldade de um monte de coisa. Então isso porque ela só tem tela. Então até na escola viram que, beleza, tem suas benesses aqui e ali? Tem. Mas necessariamente a pessoa precisa estar plugada quando chegar ali. Ela precisa estar dentro daquele inserido ali como se fosse um robô. Não precisa. Porque aí você vai ter dificuldade depois para ela fazer outras atividades. Sim, entendeu? a interação com o grupo, isso Exatamente. É importante. Então esse tipo de coisa, assim, hoje a gente está... Vamos dizer que a gente está aí 25 anos dentro dessa revolução digital da internet... Cara, mas já tem dados de estudos que a gente já exagerou em algumas coisas, entendeu? Não, psicologicamente, eu como psicólogo, eu sei essa coisa de você, o eye touch. O que é o eye touch? Imagens rápidas. O cérebro não processa a quantidade de imagem que vê. Então, isso já vai levando uma pessoa a uma síndrome que o Dr. Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado. Entende? É por causa da quantidade de imagem que a criança vê. Pula de um lugar para o outro. Entende? Parece que ela está tendo muita coisa, mas, na verdade, não está absorvendo nada. Isso gera pensamento acelerado. Porque não para, não foca. Entende? Gera o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tudo junto, né? Então, hoje, o índice de crianças com TDA e com pensamento acelerado, de crianças muito pequenas com ansiedade, é uma coisa, assim, astronômica. Tem criança pequena que está precisando tomar ansiolítico, porque o organismo dela já libera, né, os hormônios estressores por causa disso. Entendeu? Já é utilizado, inclusive, quando você fala desse ramo da psicologia e tecnologia, já é utilizado o termo de nativo digital, né? A criança nativa digital. Nasceu ali inserida dentro. Então, a gente acha bonitinho ver vídeo na internet da criança usando o celular e tal, mas tem que entender que por trás disso tem um dano ali muito grande se trocar a interação pela tela, né? Então, Matheus, pensando nisso tudo que você já falou, vamos falar um pouquinho, queria que você falasse um pouquinho da zona cinzenta da internet. Pra gente entender isso, assim, eu queria dar um exemplo de um teste que eu fiz com uma rede social, que é hoje a rede social que mais entrega pro usuário é o TikTok, né? Então o TikTok, o que isso quer dizer? Ele recompensa muito mais a interação, assim, eu curti isso aqui, ele começa a te entregar aquilo ali que você curtiu e tal, e por aí vai. Então, naturalmente, o que isso faz, né? Se você está recebendo aquilo que você gosta, você vai começar a gastar mais tempo naquela rede social. Então, por isso que a rede social que mais cresce hoje é o TikTok. E a da galera mais nova também, dos mais jovens. Então, qual é o teste que eu acho que explica bem essa zona cinzenta que tem, essa agenda, pegando o ponto que a gente falou antes, a agenda oculta que todos eles têm. Se ele se baseia no que você realmente curte, você engaja ali com ele, tudo aquilo é dado para ele tomar uma decisão com o que ele vai te mostrar. Sim. Né? Pronto. Só que por trás daquilo ali, a gente sabe que tem uma corrente de coisas que tem mais curtida. É igual os trending topics do Twitter, né? Você pode ter a sua galera ali do Twitter, mas você vai ver que tem os tópicos ali que estão mais acima, que tem muita gente falando. Da mesma forma a rede social, o TikTok é assim também. Vai ter um tipo de coisa, um conteúdo que tem mais gente vendo. Ele vai fazer teste com você e vai tentar te mostrar aquilo. Você que tem que falar que não quer. Aí qual é o teste que você faz? Eu fiz esse teste. No dia, inclusive, a Mariana estava do meu lado e foi bom para ela ficar de testemunha ali comigo. Eu deletei o aplicativo e instalei novamente. Deletei, tirei. A minha conta é meu Gmail, então não era uma conta do aplicativo. Deletei e instalei novamente. Quando eu instalei novamente, o segundo vídeo que me apareceu era de uma pessoa dançando de biquíni. Pessoa aleatória. Não sigo, nunca curti nada. Graças a Deus o esposo estava do meu lado para ver que eu não tinha nada a ver com aquilo. E aí na hora eu apertei e falei assim, olha, não quero ver isso. Beleza, ele apagou, continuei passando. Aí as coisas que eu tinha curtido antes, que é muito coisa de música e tal, de esporte, coisas que eu gosto de ver,
estavam aparecendo ali e tal, mas aí mais uns 10, 15 vídeos pra frente apareceu de novo. Outra pessoa dançando, que eu não faço ideia de quem seja e tal. Aí eu falei, não quero ver de novo. Aí ele parou de me mostrar. Então assim, isso mostra que tem uma agenda ali por trás, que é de empurrar o conteúdo que vende. O que vende? A gente já falou disso antes. Hoje tem dados, assim, de estudos claros, analisando o Instagram e redes sociais, que os conteúdos com menos roupa vendem mais. Então, assim, naturalmente o algoritmo é mais... Cara, tudo é algoritmo, tudo é aprendizado computacional. É uma máquina que está aprendendo o que você está fazendo. A máquina aprende muito mais rápido que você, então rapidamente ela vai começar a entender, pô, isso aqui vende. Mostra para todo mundo. Mostra. E aí, por que tem uma zona cinzenta em volta disso? A gente falou de narcisismo, a senhora falou de narcisismo. Se o narcisismo está presente dentro disso, o que isso quer dizer? O que vende é o que expõe mais. O que aparece mais é quem se expõe mais. Então, assim, quem mostra mais o corpo, a casa, a família, a rotina, que é o influenciador digital médio hoje, ele vai ser entregado para muito mais gente, ele vai ter o conteúdo dele visualizado por muito mais gente e tal. Então, o narcisismo está diretamente... Aí é a receita perigosa, né? O narcisismo está diretamente atrelado a quanto você cresce na plataforma. Certo. Ponto. Isso é uma lógica básica. Se você for pegar influenciador digital hoje, é isso. Uhum. Quanto mais o cara é narcisista, quanto mais ele mostra ali o próprio corpo, a própria vida, mais ele cresce, certo? Então, naturalmente, se você entra na rede social e você não tem um comportamento parecido, o que vai acontecer para você? Você vai ter um comportamento de só observo, ou você vai ter a tua galera. Você vai ter lá teus 20, 30, 40 seguidores, que é a galera que te conhece, teus amigos, que assim, gostam do que você posta e tal. Ou você, que é uma coisa também que paga muito em rede social, é o conteúdo de nicho. Você acha o teu nicho, a tua galera, e você fala só pra ela. Tudo bem, isso é passível. Ah, não, mas eu quero ser grandão na rede social. Eu quero. Então você vai ter que se conformar ao que eles estão entregando ali. Entendi. Você vai ter que entrar nessa seara. Qual é o problema disso? Se você pegar uma rede igual o TikTok hoje, que paga, que compartilha muito mais coisas, principalmente gente dançando, gente fazendo coisas expostas, você vai ver que o comportamento online está cada vez mais novo. Então, as crianças estão sendo nativas digital. Assim, qual é o problema? Uma menina hoje de 10, 12 anos que entra nessa rede social, ela vai olhar, porque vai acontecer com ela o mesmo que aconteceu comigo. Ela vai baixar o aplicativo vai começar a mostrar pra ela a gente dançando. Aí ela vai ver que, poxa, esse vídeo dessa mulher dançando de biquíni tem 1 milhão de visualizações. Tem 2 milhões de visualizações. Aí ela vai olhar depois, depois o vídeo da pessoa desenhando, pintando um quadro, tem 20 mil. Aí assim, poxa, quero aparecer mais. Se não, como o pai não vai estar vigiando esse momento, provavelmente, muito provavelmente, ela vai ver que aquilo ali, ela vai fazer um raciocínio lógico. Pô, aquilo ali é o que dá certo. Vou fazer igual. Então, se eu não fizer aquilo, ninguém vai curtir minhas fotos. Claro que por trás disso tudo a gente está falando de valores familiares que faltaram e tal, mas vamos pegar pela média da população que hoje está vivendo uma sociedade muito narcisista e muito imediatista, essa juventude hoje é muito assim, ela vai ver aquilo paga. Aí qual é o problema desse ambiente que ela está inserido? Hoje, se você for pegar o Código Penal, ninguém é condenado por pedofilia se não tiver prova de crime digital ou físico. Exato. Certo? Então, qual é o problema? A menina vai postar um vídeo com 12 anos, ela vai estar vestida, mas ela vai estar dançando, vamos dizer assim. Sim. Vai entrar um pedófilo ali, vai olhar o conteúdo, vai comentar, vai fazer proposta, vai falar absurdos, vai viver ali naquele perfil dela, o máximo que ela vai poder fazer vai ser bloquear. Aí ele vai criar uma outra conta e continua da mesma forma. Então, se você... Cara, eu tô falando, assim, a quantidade de coisa que eu tive que ver para poder criar um conteúdo para esse tema. Se você entrar e pesquisar essas mesmas coisas que eu tô falando aqui de pedofilia no TikTok, pedofilia em rede social, você vai ver N artigos sobre isso. Hoje a Polícia Federal já investiga, você tem diversos países que já acharam crimes de pedofilia associados à rede social e tal. O próprio TikTok tem artigos falando das medidas que ele está fazendo para tentar diminuir isso dentro da plataforma. Ou seja, ele reconhece que existe. Então essa zona cinzenta, por que ela é perigosa? Não tem crime ali aos olhos da lei, mas ao mesmo tempo que não tem crime, não tem nada que possa coibir o comportamento. Porque tá aqui, ó, tá na mão. Exatamente. Tá na mão. Então assim, não, Matheus, mas eu sigo a rede social do meu filho. Beleza, seu filho não tem um perfil só. Desculpa, pai e mãe, que descobriu isso agora, mas assim, seu filho provavelmente não tem um perfil só. Ele tem um outro pra fazer coisas, às vezes... Cara, às vezes, vou pegar, assim, pegar leve. Às vezes ele nem quer fazer os absurdos, mas às vezes ele quer entrar no perfil da menininha que ele acha bonitinha do colégio. Sim. E curtir as coisas isso incognito. Vai fazendo os links. E aí, naturalmente, isso vai acontecer, vai abrir essas portas
Então, assim, esse ambiente, entenda que você está dentro de ambientes, qualquer rede social. Que se você está ali para ser abençoado, para se divertir, passar teu tempo, aprender alguma coisa, tem o lado diametralmente inverso. Que é a pessoa que está ali para fazer o mal, para querer o seu mal, para querer o mal da sua família, que está ali com um comportamento que não é condizente. Então, isso tudo, a gente tem casos, inclusive, de influenciador digital que já teve acusação de pedofilia. Por que ele não foi preso? Tem as conversas todas falando que o cara queria fazer e fazia, mas não tem a prova efetiva dele fazendo. Né? Então, assim, esse tipo de coisa é o problema daquele ambiente ali, porque ele recompensa o narcisismo, mas ao mesmo tempo ele não dá uma segurança para a pessoa fazer aquilo que já está errado, né? Que já é fútil, já é raso, mas ao mesmo tempo ele deixa aberto para que diversos comportamentos predatórios ali venham influenciar, e hoje é cada vez mais jovem o problema, né? O problema é que quem está inserido ali é cada vez mais novo. Isso. E aí com isso você traz, assim, fica uma normalização de um comportamento predatório pedófilo muito sério. E a sociedade como um todo está caminhando para isso, sabe? Então é muito... Assim, os pais, assim, têm que ficar muito ligados no que está acontecendo. É isso que eu ia te pedir. O que nós podemos falar para os pais? Porque, veja, nessa criação, nessa família... Hoje nós temos muitas famílias disfuncionais, né? A incidência de divórcio, primeiro, segundo, terceiro casamento, já é aquela família que está mesclada. Então, muitos pais são ausentes, eles... deixam realmente a criança muito tempo na rede. E isso, essas crianças que não têm essa presença, que não têm ali interação com um amigo, ela é uma presa fácil para essa zona cinzenta, tá, pais? Era isso que a gente queria alertar vocês. Porque quando você está atento, quando você tem presença, quando você brinca com a criança, quando você faz atividade e não deixa ela ficar presa a isso aqui, você está livrando ela disso. Mas o problema é que muitos estão soltos dentro de casa e o negócio está na mão deles. Esse é o grande problema. Quais são e o que você poderia dizer, Matheus? O que nós poderíamos dizer para os pais que eles precisam fazer? O que é possível fazer? Acho assim, o principal é não pecar por omissão. No sentido de, eu dei o telefone... Tá aqui, tá debaixo do meu teto. Tal. Por exemplo, a maioria dos pais não sabe quanto tempo o filho fica na tela, sabe? Não. A maioria. Qualquer celular hoje... Você tem como medir isso. Qualquer celular hoje, iPhone, Android, por aí vai, qualquer um que seja, você entra nos dispositivos lá, nas configurações, você consegue tirar um relatório de tempo de tela, ele vai te mostrar quanto tempo você está ficando em média e qual aplicativo você está usando mais. Isso aí já dá... Isso aí pro pai... É um dado. Vamos pegar que ele faça isso uma vez por semana, que seja... ou um dia específico, e toda semana ele faça uma vez por semana para ver, ele vai ter um corte muito claro do que o filho dele tá fazendo. A partir daí ele vai saber, tá perdendo tempo nisso, tá usando aquilo, beleza e tal, e vou focar naquilo que ele tá vendo. Como eu mesmo falei aqui, que às vezes a pessoa vai ter mais de uma conta, de repente você não vai conseguir monitorar, mas você estar inserido ali dentro é muito importante para você entender o que tá acontecendo. É muito importante você entender, meu filho tem um perfil no Instagram, você pode achar insuportável, tem coisas que são realmente chatas, tem coisas que você não vai ver, tem gente que não tem facilidade, não consigo ver nada no YouTube, realmente o YouTube hoje em dia tá complicado, você tem que realmente curtir, seguir coisas boas, que tem muita coisa ruim, tudo bem, mas você tem que ter o mínimo de conhecimento da onde o seu filho tá entrando. Então assim, pra mim a abordagem tem que ser direta, tipo, desculpa, eu tenho aqui peguei aqui o relatório do meu filho. Entra lá, vê o que está acontecendo ali dentro, vê o que está sendo, principalmente todas essas redes sociais, tem a parte de o que está bombando no momento, né? O que é quente, o que está curtindo, o que tem mais visualização, todas elas têm. Então vê ali o que está dentro, o que está tendo. Tipo, é muito notório hoje que os pais eles estão um pouco afastados da realidade. Porque às vezes a comunicação é difícil e as redes sociais são difíceis de usar. Essa abordagem para mim é a principal. Você faz um corte do que ele está vendo e aquilo que aparecer para você ali no relatório, no que ele está vendo, pode perguntar, conversar. Se o diálogo for bom, conversa, pergunta, pede para ele te mostrar o que ele está vendo, sabe? Tira um tempo ali e vê. Porque naturalmente você vai ver esse tipo de coisa. Porque hoje, foi até o tema de domingo agora na escola dominical, na igreja, que foi falando sobre falsos profetas, né? O diabo ele não vai tentar enganar o seu filho com
um diabo chifrudo de tridente. Tudo bem que isso vai aparecer também, dependendo do que ele estiver jogando aí, estiver fazendo, ele vai aparecer. Mas, independentemente disso, ele vai tentar enganar com sutilezas. Então, assim, é muito mais fácil ele enganar gradativamente, ele afastar o seu filho gradativamente, do que ele aparecer e falar assim, não, sai agora, vem pra cá, faça isso errado e tal. É tudo muito sutil. Então, assim, essas agendas hoje são muito sutis. Por exemplo, um dos termos que mais cresceu na internet, que corrobora para isso que eu falei do algoritmo entregar mais, é soft porn, que eles chamam, né? Que é a pornografia soft. Sim. Tem gente hoje que associa a pornografia soft a feminismo, a empoderamento feminino, Sim, sabe? Sim. Então, assim, ao mesmo tempo que você está falando que, por um lado, por um espectro da sociedade é errado você fazer aquilo, pô, o cara fica viciado, o cara não quer ver, pô, aquilo não é legal, tem uma outra narrativa toda gigantesca querendo empoderar as mulheres que fazem isso. Exatamente. Sabe? Então, isso é muito complicado porque você tem que entender que a gente está vivendo nessa sociedade que as narrativas convêm hoje para uma agenda muito progressista fora da igreja. Exatamente. Assim, nada do que o mundo está vendendo hoje, nada do que o mundo hoje está empurrando vai se adequar com os valores que teu filho está ouvindo no domingo na igreja. Então, assim, você tem que preparar o seu filho para segunda-feira de manhã no colégio. Então, assim, se a sua igreja não cuida bem de jovem, de criança, tenha cuidado disso. Isso é importantíssimo. Veja isso na sua igreja. Pô, quem é o líder de jovens do teu filho? O que ele prega? O que ele fala? Quem é o professor de escola dominical do teu filho? Ele tá falando besteira? Ele tá falando certo? Você já conversou com ele? Ele também é parte do... Ele é também um influenciador digital raso, vazio. Então, assim, eu gasto tempo nos domingos de manhã. Se eu ver alguma coisa na internet durante a semana de um influenciador digital cristão que tá falando besteira, tá falando heresia, eu gasto tempo todo domingo de manhã que eu tô com eles pra poder desconstruir o que o cara falou. Porque senão, eles se denunciam, né? Eu entro lá na página, eu vejo o absurdo, aí tá lá, fulano curtiu. É porque eu sigo fulano, que é meu jovem da minha igreja, aí tá lá, fulano curtiu. Então foi, fulano, tá curtindo um enviado do diabo aí, cara, toma cuidado aí e tal. Então eu faço questão de falar, porque isso é cuidado, entende? Sim. Então o pai, se ele não tiver uma abordagem prática, de tipo, olha, eu estou inserido nisso, eu sei que meu filho está vendo isso. E aí, é claro, aí você pode ir para outros níveis e tal. Por exemplo, eu acho que controle parental hoje, todo pai entender como funciona, é importante. Você consegue botar travas ali no computador. Hoje tem controle parental até em televisão e tal. Na televisão mesmo de casa você consegue colocar e tal. Então isso tudo é importante para você poder saber que, às vezes, quanto mais novo for, às vezes ele pode ser exposto sem querer. Sem querer. Por mais que as crianças sejam muito avançadas hoje, tá, os pré-adolescentes, mas às vezes pode ser uma coisa que ele foi pego ali sem querer no meio do caminho. Então o controle parental é importante. São softwares ali que vão travar tipo de conteúdo pelo tipo de site e tal. Isso é importante. E utilizar essas ferramentas de gerenciamento de senha é importante. Você entender. Você saber a senha. Cara, tem que saber. Tem que saber. Não pode. É impressionante. É minha privacidade. Seu filho não tem privacidade. Se ele é adolescente, ele não tem privacidade. Entenda que ele está entrando num campo minado com muita gente querendo fazer o pior possível para ele, entendeu? Então, se você puder se calçar da melhor forma, faça isso, entendeu? Porque é muito importante. Hoje é muito complicado essa agenda toda que está indo por trás aí para tentar pegar os jovens cristãos. Cara, eu não vou nem colocar só no espectro da igreja. Hoje o ataque que as crianças do mundo estão sofrendo, e assim, é muito sério, é muito preocupante. Então, os pais têm que estar preparados. Eu queria falar com os pais também, limites é uma coisa fundamental. Eu tive 3 filhos, o Mateus é o mais velho. Eu lembro de um castigo que eu dei para ele, ele não tinha ainda a mídia social, ele não tinha celular, mas tinha o videogame. Eu dei um castigo para ele de 30 dias sem videogame. Foi mais difícil o castigo para mim do que para ele. Todo dia ele chegava para mim e falava assim, mãe, eu já aprendi, mãe, o que você me falou, mãe, por favor, mãe, deixa eu voltar a jogar. Eu falava, meu filho, são 30 dias. Por quê? Porque a minha palavra tinha que valer para ele. Isso é formação de personalidade, formação de comportamento e formação de valores na cabeça do seu filho. Educar é uma coisa dificílima. Eu eduquei 3 crianças, 3 adolescentes junto. Tinha dia que era briga, assim, que tinha eu e o pai a parte da briga. Mas valeu a pena. Gastamos tempo com isso, porque você não pode soltar. Não solte seu filho. Coloca limite. Com o adolescente, eu proponho o seguinte, combina com ele qual o castigo que ele vai receber, se ele não cumpriu o combinado e a obrigação dele. Isso é fundamental. E outra coisa, uma das coisas que você falou lá é quanto desse comportamento digital pode ser substituído por algo.
Faça isso com a sua esposa, com seus filhos, com quem ajuda você a cuidar. O que pode fazer para substituir? Não dá para ter preguiça. Eu sei que tem trabalho, tem canseira, tem tudo isso, mas substitua. Aprenda a desligar os celulares na hora que vocês estiverem almoçando na mesa, na hora que estiver fazendo alguma coisa. Faça o culto com seus filhos em casa. Nós estamos caminhando para uma época que sabe como é que nós vamos vencer isso? Além dessas dicas que o Mateus deu, que essas são práticas mesmo, nós precisamos de uma unção especial de Deus e do Espírito Santo na nossa casa para vencer isso aqui, ó. Vencer a tecnologia. Mas agora a gente não faz nenhuma leitura com os nossos filhos. A gente vai para a igreja com preguiça, ainda reclamando de ir para a igreja 2 vezes por semana. Então, como é que você quer mostrar a diferença para os seus filhos? Isso aqui é muito mais interessante. Isso aqui ele tem um mundo nas mãos. É um mundo nas mãos. A gente vê coisa linda aqui no fim do mundo, tudo aqui na tela. Então, nós precisamos de uma estratégia com a palavra, com exemplo, exemplo e exemplo. Criança não aprende com aquilo que você fala, ela aprende com aquilo que vê você fazendo. Então, em nome de Jesus, compartilhe esse podcast com alguém, passe para alguém que você sabe que precisa de uma orientação e não brinque com isso. Nós não estamos fora, nem vamos ficar fora das mídias sociais. Mas nós temos como limitar, nós temos como tirar nossa mente de ser condicionada por isso, tá? E de olharmos para o alto. Esse é o recado que eu deixo para vocês. Em nome de Jesus. Deus te abençoe sua família. Mateus, fala um tchau aí pro pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado quem assistiu até aqui. Entenda que você pode ser abençoado e pode abençoar muita gente. Nunca a igreja teve o potencial de evangelização que tem hoje. Exatamente. Nunca. Então, assim, se você não está fazendo a sua parte, faça, mas em primeiro lugar, faça na tua casa. Faça com a sua família. O teu primeiro ministério é a tua família. Então, as pessoas saberem o que você comeu, o que você gostou, o que você deixou de fazer no dia é importante, mas é importante, em segundo lugar, a sua família. Então, assim, evangelize com o seu testemunho, como foi falado aqui, e use para a bênção da sua casa, para a bênção do seu ministério, para a bênção do seu trabalho, para a sua bênção daquilo que você puder usar esse tipo de tecnologia para potencializar, use, porque é bênção para a sua vida. Mas a sua casa tem que estar dentro, inserida nesse contexto também. É muito importante. Então a gente tem que estar alerta, tem que estar vigiando, porque entenda que para toda ação que você fazer, diametralmente oposta é uma ação ali do inimigo tentando fazer você fraquejar, fracassar, porque o diabo ele quer realmente separar as famílias, e hoje tem um instrumento na mão de cada um aí que pode fazer isso de forma muito eficaz. Obrigado.